sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Vamos na lição número 5 e hoje vamos falar sobre o espírito da lei. Exatamente, vamos abordar um episódio que aconteceu com Neemias, que está muito direcionado para a parte da riqueza, da pobreza. Se nós víssemos, se não nos apercebêssemos que estávamos a estudar a lição, até poderíamos dizer que isto seria uma história de hoje em dia, dos né? tempos atuais. Exatamente. Não é? Esta parte questão dos juros, de pagar as dívidas que contraímos, enfim. da escravidão. Exatamente. Não é? No fundo, no fundo era uma maneira de pagar, mas já lá vamos falar. Já lá vamos a isso. Exatamente. Não é? Há uma frase que muitas vezes é retirada do seu contexto e usada de uma maneira errada, até para denegrir o cristianismo, que é aquela frase que Jesus disse em Mateus 26, capítulo 26 e versículo 11, que foi: sempre tendes convosco os pobres. E há quem interprete isto como: bom, sempre vão haver, não vale a pena fazer nada. E só lendo precisamente o que vem a seguir e o que Cristo pede aos discípulos é que se apercebe que não era isso que Cristo estava a dizer. O que Cristo estava a dizer é que vocês devem cuidar destes irmãos. Vai haver sempre trabalho para vocês. É exatamente sempre o contrário, não é? de quem cuidar. Isso mesmo. A lição até tem aqui uma frase que diz que as Escrituras vão-nos admoestar a fazermos a nossa parte para ajudar. Dificilmente nós poderemos chamar cristãos se nós se não agirmos de outra maneira, não é? Esta indiferença de aquilo que estavas a dizer bem, já que vão sempre haver pobres, então já não temos nada a fazer, porque por muito que façamos, não vamos resolver, e esta indiferença não é de maneira alguma uma característica dos cristãos. Não é? Claro, antes pelo contrário, né? Tal e qual. O cristão é chamado a minimizar o sofrimento e as dificuldades dos seus irmãos e a ajudar naquilo que for possível. Não é? Outra questão que também é abordada ao longo da lição é a questão entre a responsabilidade de quem tem mais bens materiais para com aqueles que não têm tanto. Não têm essas bênçãos, digamos, ou essa riqueza material. E a responsabilidade da maneira como utiliza esses, tanto, não só essa responsabilidade, bem como esses bens materiais que possa ter. Não é? Outro ponto também interessante que vamos falar ao longo desta lição é a questão de que a regra, exatamente, ou melhor, a lei e o espírito da lei. Tal e não é? qual. Porque muitas vezes, e era o que acontecia aqui, olha-se para a lei de uma maneira cega e quer-se aplicar aquela lei de uma maneira cega, esquecendo-se o seu espírito, e em vez de estarmos a fazer aquilo que será a vontade de Deus, podemos estar precisamente ao contrário, a causar sofrimento aos nossos irmãos, e não é certamente esse o espírito da lei que Deus nos trouxe. Claro. A lição, isto para resumirmos um pouco a história, portanto, temos aqui Neemias, que se apercebe das queixas do povo. O povo estava a ser, naquela altura, quando alguém que não tinha capacidade para ter os seus alimentos, fazia como hoje em dia, as chamadas hipotecas, não é? Ou seja, primeiro eles vendiam os seus filhos, vendiam-se a si próprios, depois, se porventura primeiro ainda eram as propriedades, se tivessem, se ainda não chegasse, então depois trabalhavam como escravos. Não é? E Neemias, quando se apercebe desta situação, fica constrangido. É interessante ver que quando Neemias e Zorobabel vêm, parte do povo não tinha ido para o cativeiro. Sim. Tinha ficado lá, mas estava em más condições. Tal e qual. De pobreza, de subsistência, de habitação. Não estava no cativeiro, mas é como se estivessem. Mas era como se estivessem. E a lição conta-nos isto e mostra-nos que uma das primeiras atividades que estes homens fizeram, quando regressaram, foi comprar estes irmãos, portanto, comprar aqueles do povo judeu que tinham ficado ali e que se tinham tornado escravos dos povos à volta, porque não tinham meio de subsistência e tinham que, precisamente, começaram provavelmente a vender as suas propriedades, vender os seus filhos, venderem-se eles mesmos e depois trabalhar como escravos. Que já não havia solução para... E, portanto,
Houve aqui, digamos, uma primeira fase em que houve um espírito nacionalista em que vamos resgatar estes nossos irmãos, aqueles que são do nosso povo, para que não sejam escravos dos outros. Mas havia uma série de normas que Deus tinha dado sobre a escravidão. Portanto, nós temos que entender que nesta altura a escravidão era aceita. Portanto, tu podias te tornar escravo de alguém. Não é como os tempos de hoje que seria totalmente... quer dizer, fora não é impensável, mas seria algo contra a lei. Pronto, exatamente, tal e qual. Mas nesta altura não. E havia certos deveres e até direitos que estes escravos tinham que Deus disse, e só para termos uma ideia, se o escravo, ao fim de... havia um período de 7 anos em que o escravo servia ao seu senhor e depois podia deixar de ser escravo no 7º ano. Mas podia querer continuar a servir aquele senhor, e até há uma cerimónia interessante que iam até à porta da cidade, que era o local, digamos, não é da lei, da oficialização dos negócios, era à porta da cidade, e furavam na orelha, ele ficava com um pendente, digamos, com um brinco, e isso representava que ele iria servir aquele senhor para o resto da vida. Portanto, mas o que acontece aqui é que estes homens mais poderosos, com mais dinheiro, do povo de Israel, tinham comprado aqueles homens, aqueles irmãos ao povo ali à volta, mas continuavam a fazer exatamente o mesmo. E passaram, em vez de ser escravos dos cananeus e dos outros que viviam ali, em vez de ser escravos dos vizinhos, eram escravos deles. E isto continuou a agravar-se até que eles perderam os filhos, perderam as terras, perderam o dinheiro que tinham e tornaram-se escravos. Nós temos que perceber, a lição até nos fala que o governo persa exigia um imposto anual de 350 talentos, não é? E temos que perceber que muitos, por diversos motivos, não tinham esta capacidade financeira para pagar e que depois ficavam envolvidos nesta teia e muito dificilmente depois conseguiam sair deste enredo, não é? E é engraçado que a lição depois transporta-nos para os dias de hoje, e muitas das vezes nós conhecemos histórias de familiares, de amigos ou de outras pessoas em que depois percebemos que efetivamente lentamente foram caindo nesta dificuldade financeira, neste enredo, e que depois para sair é extremamente complicado. E a lição aborda-nos e fala-nos da maneira como é que nós conseguimos ou como é que nós podemos ajudar estas pessoas. Há depois aqui um texto na lição também, estavas a falar dos escravos dos irmãos, em que Deus diz: não peças juros aos teus irmãos, não é? E foi algo que Neemias, que revoltou, que irou Neemias, podemos mesmo dizer que irou Neemias, o facto de ele perceber que os irmãos pediam juros e estavam a fazer escravos o próprio povo, dos seus irmãos. Algo que fez com que Neemias ficasse irado. Transtornado. É interessante que isto revolta Neemias, como tu estavas a dizer, mas ele não reage no impulso. Não. Ele ouve as queixas destas pessoas, fica muito zangado, muito irritado, mas antes, a ideia que ele tem é: vou convocar uma assembleia com digamos, a alta sociedade, exatamente, com os que estão a fazer isto aos irmãos, e vou conversar com eles. Mas antes, ele teve um tempo de espera, de reflexão, de oração, porque eu sabia que podia correr muito mal esta situação. É engraçado como é que Neemias teve a capacidade de, numa situação tão delicada como esta, e como nós temos nos nossos dias, em que quando estamos chateados, o nosso discernimento não é o mesmo, a nossa vontade é de reagir, de responder àquele impulso, e por vezes não tomamos as melhores decisões, e aqui Neemias não. Neemias monta uma estratégia, faz ali um tempo de espera. Exatamente, aquela coisa que nós dizemos hoje, conta até 10 antes de responder. Neemias faz um tempo de espera e depois aplica a sua estratégia de convocar estas pessoas, digamos, mais importantes, os que tinham maior poder naquela altura, para poder conversar e de uma maneira, podemos dizer, para os poder persuadir
de forma a que deixassem de fazer aquilo que estavam a fazer. E só para ainda intensificar aqui mais esta noção de Neemias ter ficado irritado, a palavra que é usada é cara, que significa ficar irado, arder de cólera, uma forte reação de ira. Portanto, foi algo que remexeu com o interior de Neemias, e ele então convoca o povo, convoca estes homens e acusa-os de serem iguais aos povos circunvizinhos que tinham feito com que parte do povo israelita se tornasse escravo deles, precisamente por isto, porque não tinham meios de pagar os impostos, meios de subsistência, e então tinham-se tornado escravos deste povo. E Neemias faz esta acusação e estes homens ficam em silêncio. Tal e qual. Digamos que perceberam... Porque atenção que os empréstimos eram permitidos. Os empréstimos, não havia mal nenhum em ter os empréstimos, e era algo comum naquela época. Cobrar juros é que já não era. É que Deus tinha dito para não fazerem isso. Tal e qual. E um dos apelos que Neemias faz é: andem no temor do Senhor. Respeitem os seus estatutos, respeitem as suas leis. Se nós regressarmos para reconstruir a cidade de Deus, para reconstruir o templo de Deus, as muralhas, e agora não cumprimos aquilo que Deus nos pede... Parece que é um contrassenso. É um contrassenso. Não estamos aqui a fazer nada. Provavelmente Neemias terá dito isto ou terá pensado isto, não é? E o que é também aqui interessante é que estes líderes podiam ter dito: nós não queremos saber disso porque eles que trabalhassem mais, ou que... não sei, podiam arranjar ali uma série de desculpas, mas estes líderes foram também tocados por Deus e responderam positivamente a este apelo de Neemias. Eu acho que aí, como tu dizes, e bem, foram tocados por Deus, e também creio que o facto da maneira como Neemias apresentou o seu discurso, a própria personalidade de Neemias, e acima de tudo o exemplo que Neemias demonstrava, foi extremamente benéfico para que estas pessoas pudessem aceitar aquilo que Neemias está. Ou seja, ele era um homem credível, percebes? Ele conseguia, quem estava ali a ouvi-lo realmente conseguiu perceber que efetivamente Neemias tinha razão, e que seria o melhor seguir aquilo que Neemias estava a dizer, não é? Há aqui um grande ponto nesta lição sobre Neemias. Vamos pôr aqui um cenário diferente. Vamos supor que Neemias também tinha feito escravos para si, tinha entrado neste esquema. Qual era a legitimidade? Qual era a legitimidade ou a idoneidade dele para poder apresentar esta questão? Não tinha. Não tinha. Mas mais à frente nós lemos na lição o que é que Neemias fazia. Exatamente. Recolhia todos aqueles que não tinham dinheiro, com o seu fundo... Do seu fundo, o seu ordenado que ele recebia do rei. Ele pagava a alimentação a dezenas de pessoas, fazia... Muito provavelmente Neemias ficou, em vez de amealhar riqueza, ficou mais pobre. Ficou mais pobre. E portanto aqui vemos um princípio importantíssimo na vida do cristão, que é: aquilo que tu fazes tem que estar de acordo com aquilo que tu pregas, com aquilo que tu advogas que é a verdade. E Neemias só pôde ter esta capacidade de chamar o povo à razão, fazer com que estes líderes ricos percebessem o erro que estavam a cometer, porque eles olhando para Neemias, viam: este homem vive isto, não está a fazer da mesma maneira que nós estamos a fazer, é um homem consagrado a Deus, portanto vamos ouvir aquilo que ele nos tem a dizer e vamos considerar. E assim é que Neemias pôde, digamos, conduzir estes homens ao caminho que Deus tinha traçado para o povo. Vamos agora, antes de continuarmos a abordar a nossa lição, vamos ter então o nosso momento musical, que nos é trazido pela Igreja Dia 20, do programa Sexta à Noite, e a música que vamos ouvir tem como título Vem Abraçar-me, Senhor. Venho a ti
pois sei que Cristo sempre me estende a mão. E ao ver que Cristo não desiste de mim, quero deixar o que me prende aqui e de joelhos me entrego então. Sim, com fervor, esta é minha oração. Vai abraçar-me, Senhor. Quero voltar a ser-te fiel. Dá-me a paz que vem só de ti. Vem abraçar-me, Senhor, hoje aqui. Não há nada neste mundo que tenha mais valor do que estarmos recolhidos nos braços do Senhor. Vai abraçar-me, Senhor. Quero voltar a ser-te fiel. Dá-me a paz que vem só de ti. Vem abraçar-me, Senhor, hoje aqui. Vem abraçar-me, Senhor, hoje aqui. Agradecemos ao programa Sexta à Noite esta participação com este belo momento musical. E voltando aqui à história de Neemias, Neemias considerava que este comportamento injusto de os mais abastados para com os pobres, que estava ao mesmo Nível, nível de um comportamento imoral e, Tal e portanto, qual. tinha que ser corrigido e foi condenado Isto, por isto só para nós Neemias. percebermos como Neemias tinha efetivamente ficado tão revoltado com esta situação e com esta injustiça que estava a acontecer com o seu povo, Com o né? seu Com os povo. seus irmãos. Mas é interessante, muito interessante este processo dele de ponderar cuidadosamente no seu coração. Ou seja, apesar da injustiça ter mexido com ele, como já falámos, ele deu ali um tempo de espera para poder refletir e para poder usar a melhor estratégia para conseguir que o povo se aproximasse mais de Deus e corrigisse esta injustiça que estava a ser feita àqueles que tinham menos capacidade, aos mais E pobres. repara que a estratégia de Neemias, ele não ficou, como direi, ele queria ter efetivamente a certeza que aquilo não voltava a acontecer. E quando estas pessoas, quando Neemias convoca este congresso, digamos assim, e realmente concordaram em que Neemias tinha efetivamente razão e que iriam deixar de fazer, Neemias não fica satisfeito ou não se contenta só com as palavras. Ele quer que haja um compromisso ainda maior do que aquele que havia só com aquelas palavras. Não é? É verdade. E vai abordar aquela parte do juramento que às vezes pode nos fazer alguma confusão. Não é? Mas nós temos que olhar ao contexto daquela altura Tal e e havia, quando Deus fazia uma aliança ou quando alguém fazia um negócio, por exemplo, nas portas da cidade, onde era o sítio onde estavam as pessoas influentes e onde faziam os negócios, as transações comerciais e por aí fora, era usual haver estes juramentos com consequências positivas caso se mantivessem os pressupostos desta aliança e consequências negativas. Exatamente. Ou seja, aqueles que respeitassem este juramento perderiam tudo. É verdade. E o que é interessante aqui também é que isto podia ter sido só um pacto social entre os mais ricos e os mais pobres. Segurança social, em que diziam, não, nós não podemos ter isto assim, portanto, vocês estão a explorar estes nossos irmãos e isto não está certo. As leis que Deus nos deu dizem para fazermos de maneira diferente, então vamos fazer aqui um acordo e resolvemos isso. Mas Neemias sabe que para manter este acordo, para manter estes princípios, para guardar o espírito desta lei, Deus tinha que estar presente nesta aliança. E então ele chama a Deus e este juramento é feito na presença de Deus, com bênçãos e com, digamos, maldições, no caso deste... E aqui podemos ver, a lição até aborda, o dom da fala, né? que Deus nos dá, o poder que pode ter, e é uma
das grandes diferenças entre os seres humanos e E os os outros, animais, né? E os outros seres vivos, esta esta capacidade de fala que nós temos, que tanto para o lado bom como para o lado mau pode ter proporções gigantescas. Nós às vezes achamos que, por exemplo, eu nunca matei ninguém, não é? Nunca matei ninguém, mas na interpretação que Jesus sempre deu aos mandamentos foi sempre mais fundo do que esta abordagem superficial. Não matarás, eu nunca tirei a vida a uma pessoa e, portanto, não sou culpado da transgressão neste mandamento. Mas o que Jesus vem dizer, e o que nós vemos aqui nesta atitude, Neemias também, é que aquilo que tu dizes pode tirar vida ao outro. E o teu comportamento pode tirar a vida ao outro que não seja uma vida física. E não só, a tua indiferença, a tua omissão contra o mal, contra a injustiça, porque certamente que aqueles homens percebiam que os seus irmãos se estavam a tornar escravos e que estavam a hipotecar o resto da vida deles e da sua família, com certeza que eles percebiam que aquilo não era muito correto ou não seria justo, apesar de poderem estar, digamos, cegos pelos benefícios que advinham disso, pela sua superioridade, mas esta omissão de quando se vê o mal de corrigir é um dos piores pecados. Tal e qual. Não é? Quando as pessoas veem a injustiça e lhes viram as costas, como se não fosse um problema delas, demonstram algo que é muito grave, que é a sua frieza e a sua falta de sensibilidade perante o pecado, perante aqueles que são seus irmãos. Nós aqui podemos ver que o facto de nós sermos indiferentes aos problemas que existem, a estes atos, a estas injustiças, faz-nos com que nós fôssemos também responsáveis por esses gestos, por essas atitudes. Não é? E faz-nos pensar que realmente, por vezes, nós, quando estamos perante uma injustiça, às vezes preferimos calar e dizer nós não temos nada a ver com isto, não posso fazer nada. Tal como no início da lição falámos, vão sempre haver pobres, portanto nós não vamos conseguir ajudar todos, portanto vamos ficar por aqui. E é incrível como é que esta indiferença é tão ou mais grave como o próprio ato de... Si. Não é? É verdade. A lição diz-nos que há poder nas nossas palavras, Sim. mesmo um poder de vida e de morte. Sim. Ou seja, nós, através das nossas palavras, podemos dar vida e vivificar uma pessoa, uma vida que esteja em dificuldades, mas através das nossas palavras podemos colocar em dificuldade também a vida de alguém que É impressionante precisaria como de é que apoio. é este dom que Deus nos dá do poder da palavra. E mais, nós podemos ver que ao longo da Bíblia o próprio Deus, através da palavra, conseguiu fazer coisas extraordinárias, não é? É verdade. O poder que o dom da voz da palavra é, por vezes, se calhar, menosprezado por nós e não ligamos tanto à capacidade. E é engraçado verdade. que, se tu fores a ver, as pessoas com mais idade, nos próprios negócios, costumam dizer que antigamente a palavra bastava. Bastava a palavra. E hoje em dia, como perdeu muita credibilidade a palavra, é preciso um papel, é preciso uma caneta, tem que haver um contrato. um Enquanto que notário, antigamente o contrato que havia era tu davas uma palavra, eu dou-te a minha palavra, E um isso aperto de chegava. mão, e chegou. Não é preciso aqui haver mais terceiros e testemunhas e mais papéis e mais contratos assinados. Não é? Há aqui duas coisas, dois pilares da vida do cristão muito importantes. Aquilo que tu dizes tem que ser condizente Com aquilo que tu fazes. com aquilo que tu fazes. Tal e E qual. se as tuas obras não estão de acordo com aquilo que tu pregas ou com aquilo que tu dizes que deve ser o caminho e a verdade, então há aqui uma incongruência e muitas vezes é esta incongruência que faz com que as pessoas se afastem do cristianismo. Tal e Não é? Pregarmos uma coisa e vivermos de maneira diferente não é aquilo que Deus deseja para nós e traz graves consequências para o cristianismo. E, portanto, assim como o Neemias parou para pensar e ponderou cuidadosamente sobre aquilo que iria fazer, que medida tomar, nós também devemos de vez em quando parar para pensar e perceber se o nosso comportamento, se aquilo que o nosso modo de vida, como nós vivemos o dia a dia, está de acordo ou não
com os princípios, Os princípios do que- cristianismo Tal e qual. e perceber o que é que se deve alterar ou não na nossa E- vida. E já estamos a finalizar a nossa lição e vamos para a parte em que Neemias dá o exemplo. Repara, se ele tivesse esse discurso, ficou irado, chamou os líderes e disse: vocês estão a fazer mal, isto tem que ser corrigido. Os líderes pensaram: ok, vamos, sim, senhora, vamos sim, senhora, corrigir. vamos corrigir. Vamos fazer então um juramento perante Deus e se vocês Perfeito. cumprirem, Deus vai estar connosco. Se vocês não cumprirem, vamos ter consequências más. Graves. E agora olhávamos para Neemias. E Neemias, Então e tu, Neemias? Então, mas quem é que são aqueles irmãos na tua casa que também são escravos teus porque não tinham dinheiro? Então, mas o que tu estás a dizer, quer dizer, queres que nós façamos isto, mas tu não o fazes. Exatamente. Porque é que agora nos estás a exigir isto? Porque é que nos pões nesta situação? Olha, se nem tu fazes, eu também não vou fazer. ou seja, o exemplo tinha que partir de Neemias. E partia antes, não é? E provavelmente, porque se nós pensarmos, provavelmente Neemias sentia na sua comunhão com Deus, percebeu que tinha que cuidar daqueles seus irmãos. Sim. E na sua estadia, ele usava o seu ordenado, porque ele era um oficial do rei, e usava o seu ordenado para sustentar uma série de pessoas. Mas ele fazia outra coisa. Exatamente, ele não desculpa interromper, ele poderia fazer o que os outros faziam, mas não. Os outros governadores faziam, mas não é? ele não. Ele tirava do seu próprio vencimento, dos seus bens, para poder colmatar as necessidades daqueles que estavam com ele. Repara, Que é extraordinário. ele ali estava na posição de governador e o governador tinha direito a receber impostos daquele povo, do povo de Israel, de quem ele estava a governar. Mas Neemias abdica disto, porque o povo já estava em servidão, o povo já tinha dificuldades e ele ainda ia agravar essas dificuldades pedindo que eles pagassem mais dinheiro. Não. E ele não ficou só por aqui. Ele sustentava estas pessoas, recebia dezenas de pessoas, dava-lhes refeições e dava-lhes tudo o que eles precisassem. provavelmente acabou este período de governação mais pobre do que aquilo que estava, começou, digamos mas assim. mais rico em termos espirituais, em termos interiores, não é? Podia olhar para a cidade reconstruída, para o templo reconstruído, para a lei de Deus a ser aplicada, para o povo novamente reunido, e isso era a maior riqueza que Neemias podia ter, não era os bens materiais, digamos assim. Há aqui uma parte da lição que resume muito aquilo que Neemias depois fez, não é? O que vemos no caso de Neemias é um exemplo de alguém que colocou Deus e a obra de Deus antes do seu ganho e das suas vantagens pessoais. É uma boa lição para todos nós, independentemente da nossa situação particular. É fácil trabalhar para Deus quando isso não nos custa muito. Verdade. E nós conseguimos ver aqui que Neemias, antes de pensar nele próprio, pensou naquilo que poderia fazer para Deus e com isso ter esta atitude perante estes irmãos todos e pautar pela diferença. Há aqui um texto de Neemias que é extraordinário, em que ele diz, é o capítulo 5, versículo 19, em que diz: lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Ele tinha a noção da grandeza do desafio que Deus lhe tinha, exatamente, que Deus lhe tinha posto, não é? E a ligação que este homem tinha a Deus é extraordinária, não é? É verdade, a Igreja e o cristianismo, hoje em dia, temos muitas formas de opressão. Financeira, social, ideológica. As pessoas não se sentem livres, estão enredados, por exemplo, nas redes sociais, não se conseguem libertar. A adição, nos dias de hoje, não é só a drogas. Há novas substâncias que não são, digamos, materializáveis, como a internet e por aí fora. E Deus precisa também que exista alguém que, com amor pelas pessoas que estão nestas condições, lute e viva na sua vida estes princípios para que os liberte e dessa maneira possa dar uma visão clara daquilo que é ser cristão e daquilo que Deus pede a cada filho seu, a cada servo seu, que cuide uns dos outros. Podemos resumir esta lição em 3 ou 4 ideias.
Neemias apercebe-se que o seu povo, que os seus irmãos estão a ser injustiçados, convoca uma assembleia para tentar resolver esta situação. Antes disto, fica irado, no entanto, tem o seu tempo de reflexão e responde, utiliza a sua estratégia com calma, com discernimento, com inteligência, convoca essa assembleia, expõe as suas ideias, consegue convencer as pessoas a corrigirem o seu comportamento. Inclui Deus neste pacto para tornar um pacto mais intenso, mais sólido, e por fim dá o exemplo como ninguém de como é que deve ser feito. Não é? É verdade. Ao longo desta lição lembrava-me que Jesus dizia que se queres ser grande, torna-te servo dos teus irmãos. Se queres ser o primeiro a servir os teus irmãos. E esta questão da pobreza é uma missão que nunca acaba. A nossa luta contra a opressão, contra a injustiça, contra a pobreza, é uma luta que nunca acaba. E nós devemos lembrar-nos que Jesus disse: se queres ser o primeiro no reino dos céus, ser o servo dos teus irmãos. Que nós, assim como Neemias, possamos ter uma perfeita noção daquilo que Deus nos pede, do espírito das leis de Deus, para que possamos ser uma bênção para aqueles que estão à nossa volta. Chegamos ao fim da nossa lição. Convidamos todos a assistirem às Palavras Cruzadas no nosso canal do YouTube. Despedimos aqui e desejamos a todos uma boa continuação e encontramos-nos para a próxima lição. Um abraço a todos. Até breve.